Vai começar a gravar. Então, boa noite. Hoje é dia 17/5. A gente vai iniciar a aula de TCC1. A princípio, só para a gente relembrar nossas datas de postagem, né? Nós temos aí o referencial teórico para o dia 21 de maio, que eu acho que é domingo ou é segunda? Deixa eu ver. Não, sexta. Né? O referencial teórico aí para sexta. E a introdução para dia 28 de maio. Trabalho completo dia 4 de julho. Então, essa parte aqui que vocês já vão postar, lembra que sempre vocês precisam de postar para mim no modelo. Não é só postar referencial teórico numa folha de papel A4. Vocês têm que postar o referencial teórico, a metodologia que vocês já fizeram, o outro, tudo no formato. Sempre vai acrescentando um e outro no modelo, tá certo? Não deixar de fazer isso. Na aula passada, que nós havíamos feito, eu falei para vocês sobre cronograma, não foi? Ou não deu tempo? Alguém me lembra? Falou sim, professora. Deu tempo, né? Para falar sobre o cronograma. Hoje ficou sobre resultados esperados, foi isso? Só falta esse, né, para o trabalho inteiro? Foi isso. Certo. Então, eu vou abrir o modelo do trabalho de vocês, só para a gente repassar. Vai abrir, que está um pouquinho lento. Então, só para a gente relembrar aqui no modelo, né, do trabalho de vocês, tem que ter a capa, tem que ter a contracapa, bonitinho. Tem que ter a lista de figuras aqui, o sumário, né? Lista de figura, caso tenha figura. Lista de tabela vai ter que ter, porque vocês têm a tabela do cronograma, ou tabela ou quadro, tá? Se você fizer quadro no cronograma, vai ser lista de quadro. Se você fizer lista de tabela, vai ser ou cronograma, e se você colocar mais alguma tabela, né? Você vai ter que ter essa estrutura. Lista de figuras, caso você coloque figura. É interessante você colocar uma figurinha, um esquema, um passo a passo de alguma coisa que tenha a ver com o seu tema. É bem legal isso aqui. O resumo é a última coisa que vocês vão fazer. Então, prestem atenção. Coloca seu sobrenome. Vamos dar um exemplo aí. Franciele. Fala para mim seu nome completo, Franci. Escreve para mim aí no chat. Gente, eu não estou compartilhando, não. E eu mostrando para vocês, jurando. Vai, agora tá. Alguém escreve o nome completo aí para mim, para eu usar no exemplo? Pronto, a Franciele escreveu aqui. Então, só para recordar o que eu já falei. Então, ó, capa, contracapa. Lembra que já está formatado, ó. Arial 12, negrito, já está tudo bonitinho. Nome. Ah, seu professor é mestre. Ah, seu professor é especialista. Ah, seu professor é tal coisa. Então, tem que ser colocado aqui, tá? Sumiu, peraí. Lembrando que, vou falar de novo, na lista de tabela, possivelmente vai ter uma tabela aqui, que é o cronograma, né? Agora, caso você escolha, em vez de tabela, fazer um cronograma em quadro, aí vai ser lista de quadro. Aí, seu trabalho tem uma tabela e um quadro, pode ser lista de tabelas e quadro, põe tabela 1, quadro 1, um exemplo, certo? Lista de figura, caso você tenha figura, se não tem, pode tirar. Resumo, prestem atenção. O resumo é a última coisa que você faz no seu trabalho quando ele está prontinho, né?
Aí aqui tem o nome da Franciele, ó, Franciele Pires de Fontes. Então, aqui é o sobrenome, o último nome da Franciele, Fontes. Ops. Fontes, vírgula. Franciele, que é o F, ponto. Pires, ponto. Apaguei. Beleza. Título do trabalho, já está em negrito aqui o tamanho dele. Aí vai vir aqui o título. Ano aqui, 2021. Quantidade de folhas do seu trabalho. Você vai olhar ali, tem 18 folhas. Certo? Esse F é 18 folhas. Trabalho de conclusão de curso apresentado nananana, no ano de 2021. Pronto. Aqui vai vir seu resumo inteirinho aqui. E depois vai vir suas palavras-chave. Deu para entender? Só para que vocês não tenham dúvida depois. Todos entenderam? Então, onde tem um Fzinho é folha. Tá? Seu nome. Se for a dupla, põe ponto e vírgula aqui. Aí, por exemplo, Oliveira. A Franciele está fazendo comigo. Oliveira é ponto F. Então, vem as duas pessoas aqui, ok? Passamos no resumo. Tema vocês já fizeram. Problema vocês já colocaram. Introdução, alguns já começaram, outros vão começar agora. Objetivo já foi para a primeira VA. Tem que ter o geral e o específico. Justificativa também vai ter que vir, que foi para a primeira VA. Revisão da literatura que vocês vão postar para mim sexta-feira, né? Ela completinha. Normalmente ela pode ter 3 tópicos ou mais, tanto faz. Materiais e métodos foi para a primeira VA, lembrando que tudo é no futuro. Será feito, será avaliado, será tal coisa, será visto, será pesquisado, tem que vir todas essas partes. E o resultado esperado é o que a gente espera conseguir com o nosso trabalho. Cronograma aqui de execução, eu já mostrei para vocês em outra aula. Cronograma de execução a gente já falou. Lembrando que aqui vocês podem colocar, né, tópicos de acordo com os trabalhos de vocês, que não tem problema. Vocês poderão colocar. O Wellington, deu para ver quando é feito em dupla? Ah, tá. Problema vocês não fizeram? A gente pulou o problema? Então, olha só. Só para finalizar, cronograma, então, a gente já falou na última aula, vocês vão colocar aqui os tópicos de acordo com os trabalhos de vocês. Não precisa de ser os mesmos tópicos aqui do modelo, tá? Então, por exemplo, a Letícia colocou no dela aqui definição de tal coisa. Ela colocou aqui pesquisa em tal coisa. Então, ela mudou os tópicos dela, não precisa necessariamente ser igual ao modelo, ok? Recursos. Olhem só. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai poder colocar aqui assim, ó, R$10 de Xerox, R$20 de gasolina, para ir lá aplicar o questionário. R$100 de lan house. Então, você vai colocar aqui as coisas que você gasta. Ai, professora, ficou tão feio, ficou mesmo. Então, o que você pode fazer? Inserir, pode ser uma tabela ou um quadro, tanto faz. Aí você vem aqui, recursos, gastos. Aí você coloca aqui, Xerox, gasolina, e vai pondo aqui os gastos. Em reais. Da melhor forma, não tem um modelo para vocês colocarem. Lembrando que se for quadro, que é quando ele é fechadinho aqui, eu tenho que pôr assim, ó. Ops. Tem que vir assim, quadro 1.
recursos, gastos, para confecção do TCC. Um exemplo. Vamos dizer que, em vez de quadro, você resolveu fazer tabela. Então, existe aqui o designer da tabela. A tabela ela não pode ter linhas laterais. Ela não pode ser fechada. Só que tabela, eu vou ter aqui em cima, que é a minha legenda. Quadro e figura embaixo. Tabela é sempre em cima. Então, vai vir tabela 1. Recursos de tal coisa e tal coisa. Eu mandei esse modelinho aqui para vocês lá no grupo de vocês semana passada, certo? Só para vocês relembrarem das formas de figura, ou tabela, ou quadro. Então, tabela sempre a legenda em cima, quadro e figura sempre a legenda embaixo. Tabela não tem essas linhas laterais, é desse jeito. E quadro, vamos lá. E quadro, ele é todo fechadinho, tá? Quadro é todo fechadinho. Então, o recurso você pode escrever assim, como você pode fazer uma tabela, um quadrinho para poder escrevê-lo, certo? Até aí, beleza? Deixa eu ver as perguntas aqui. Não, o resumo é a última coisa que faz, tá? O resumo você vai fazer na entrega do TCC final. Tudo bem? Beleza? Cronograma tem que ter, Joyce. Se você escolher o cronograma como está aqui no modelo, ó. Aqui ele é uma tabela. Aqui a legenda, ó, já está no modelo. Tabela 1, cronograma de execução do projeto. Já está bonitinho no modelo. Até formatado. Tá bom? Franciele, o resumo é agora. Só porque você faz ele na última coisa que você faz. Por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Tá aqui no modelo de vocês, ó. Resumo, tá aqui. Tem que fazer para entregar o TCC. Só que ele é a última coisa que faz desse projeto aqui. Quando você finalizar referências, você vem aqui e faz resumo. Porque o resumo tem que vir um pedacinho da introdução, um pedacinho do objetivo, um pedacinho da metodologia, um pedacinho da referência bibliográfica, um pouquinho dos resultados esperados, entendeu? Então, o resumo, ele só é feito quando o TCC já estiver pronto. Deu para entender? Franci. Então, o resumo vem agora. Só que não é para ser entregue agora, hoje. É para entregar junto com a última parte desse TCC1. Beleza? Ok. Vamos lá. Vamos fazer um combinado aqui. Tem orientador que antes de começar o trabalho faz esse problema aqui. Como, por exemplo, o professor Murilo, ele pede para você levantar um problema para que você consiga escrever seu TCC para resolver esse problema. Tem outros orientadores que não pedem. Vocês já viram como fazer um problema para o trabalho? Algum dos seus orientadores pediu? Escreve para mim no chat. Não? Quem que é o seu, Joyce? Murilo? Não pediu esse semestre? Não? Então, olha só. O Wellington, a Raquel pediu? Letícia? O Wellington? A Raquel pediu o problema, né? Isabela, sim, foi a Raquel? Murilo. Pois é, o Murilo sempre pede, por isso que eu não entendi. Vamos fazer assim, ó.
que é um problema de um trabalho? Ó, essa etapa, você vai refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa. Se é um problema que vale a pena encontrar a pergunta científica. Então, possivelmente, esse problema aqui, ele pode vir no formato de uma pergunta que você vai fazer para você, que é a pergunta do seu trabalho. Por exemplo, Letícia, coloca para mim seu título. Jean, coloca para mim seu título. Franciele, coloca o seu título. Rosa, todo mundo tenta colocar o título aí que eu vou ajudar vocês a fazer a pergunta. Já vamos fazer isso agora. Coloquem o título para mim. Bora, povo. Então tá, o Jean colocou os impactos da implementação de um sistema de abastecimento Kanban em uma empresa automobilística de Anápolis. Qual seria o problema que o Jean quer verificar com o TCC dele? Então, por exemplo, vamos pensar. Primeiro problema a ser identificado o trabalho do Jean. Será se a implementação desse sistema de abastecimento vai ocasionar impactos? Primeiro problema do Jean. Primeira pergunta. Segunda pergunta que ele pode fazer como problema. Será se o sistema de abastecimento Kanban numa empresa automobilística de Anápolis pode trazer impactos em sua implementação? Então, ele vai ter que buscar a solução desse problema. Vamos ver o da Joyce. O papel do contador na gestão estratégica em um condomínio residencial. Então, o que a Joyce vai ter que buscar? O contador é uma pessoa, não, é um profissional importante na gestão estratégica em um condomínio? A função do contador, ela pode ser importante para melhorar as condições de gestão de um condomínio residencial? E são problemas que você vai buscar responder no seu trabalho, certo, Joyce? Vocês vão colocando ok nos que eu for falando. O Wellington, né? Mas a Letícia. Contabilidade aplicada ao terceiro setor, desafios e perspectivas para o profissional contábil. Então, o problema dos meninos, né? Teria mais desafios do que, na verdade, perspectivas para o profissional contador dentro da área do terceiro setor? Ou a contabilidade aplicada ao terceiro setor, ela equivale a uma ação importante ou imprescindível para os desafios ocasionados, né, no dia a dia? Então, vocês vão buscar responder. Por exemplo, o Edson e a Letícia ainda pode colocar. A contabilidade aplicada ao terceiro setor traz mais benefícios ou traz também malefícios? Quais seriam os principais desafios do contador no terceiro setor? Então, tudo isso pode ser problemas, perguntas que podem ser feitas para você solucionar, certo? Letícia, eu falei, Joyce, eu já falei, Wellington, eu já falei, Jean, já falei. Rosângela, o impacto do Simples Nacional na gestão de pequenas empresas. Então, ela vai colocar, será se o Simples Nacional traz benefícios para pequenas empresas? A utilização do Simples Nacional na gestão de pequenas empresas pode trazer algum impacto? Ou então, qual seria o principal impacto, os principais impactos que o Simples Nacional pode trazer numa gestão de algumas empresas? Então, você vai fazer perguntas que você irá responder no seu trabalho. A Franciele colocou, contabilidade no terceiro setor, uma análise da carga tributária no Brasil. Então, pergunta para o da Franciele, né?
a importância da carga tributária no Brasil dentro da área contábil do terceiro setor, qual seria? Ou a contabilidade no terceiro setor traz desafios quando se trata de carga tributária no Brasil? Ou poderia ser, quais seriam os benefícios da contabilidade no terceiro setor para analisar a carga tributária no Brasil? Então, você precisa aí de fazer perguntas para que você possa responder, entendeu, Franci? Professora, só uma pergunta. Nesse problema, a gente, por exemplo, a gente pode colocar mais de uma pergunta para ser respondida, e a gente faz isso só escreve as perguntas, ou a gente faz uma Não, só introdução pergunta. falando? O problema é só uma pergunta, ou duas, ou três, ou quatro. Quantas perguntas vocês querem fazer para você responder no decorrer do trabalho? Então, é a parte mais fácil, o tópico mais fácil do TCC é problema. Você vai colocar aí as perguntinhas que você vai responder. Fala de novo, entendi. Tá bom, pensei que teria que fazer uma introduçãozinha, um texto, alguma coisa, mas é só colocar. Só escreve a pergunta, igual eu já falei a pergunta de cada um que colocou aqui. Rosângela, você tá aí? Ou só tá de alma presente? Cadê seu título para eu te ajudar? Entendeu, Franci? Larissa, cadê você? Isabela, A Rosângela já escreveu. A Larissa escreveu? Eu já falei da Rosângela? Ai, Rose, é mesmo, o céu do Simples Nacional. Caio. Cadê você, Caio? Converse comigo, senão eu vou achar que você não está aí. Isabela Moraes. Cadê o título do trabalho para eu ajudar você? Isabela também, cadê o título? Larissa. Maria. Maria, você está com alguém, né? Dos que eu já falei? Acho que eu já falei do seu, né? Caio, conversa direito com o Murilo, porque esse tema seu não está relacionado com administração nem contabilidade, hein? Isso aí está mais para TI. Verifica isso, mudar os objetivos, porque se você for com um trabalho com o uso da tecnologia em restaurante, não tem nada a ver com a abordagem da administração ou contabilidade em si no seu curso. Certo? Isso. Wellington, na verdade, a resposta do seu problema você vai falar lá no TCC2. Entendeu? Quando você buscar os resultados do seu problema. Né? Agora, não. O problema é o que você vai buscar nos seus resultados. É a mesma coisa aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Meu carro deu problema semana passada. Tava com barulho, um barulho, um barulho. E aí, o meu mecânico disse que era um rolamento. Então, achou o meu problema. Pergunta do meu problema. Se eu arrumar o rolamento, o barulho do carro para? O barulho que está incomodando, para. Quando que eu vou verificar? É só no meu referencial teórico que eu vou chegar lá e falar, olha, está fazendo muito barulho quando eu pego uma avenida. Então, eu referenciei tudo. Mas quando que eu vou saber realmente se a troca da peça vai parar o barulho? Só no meu resultado, depois que ele fizer. Entendeu? Então, o problema é respondido no TCC2. A Larissa colocou a importância da contabilidade para entidades do terceiro setor, um estudo em uma entidade religiosa. Então, problema da Larissa, né? Qual seria a importância da contabilidade para uma unidade religiosa no terceiro setor? Segundo problema da Larissa, entidades religiosas, né, que adequam ao terceiro setor, poderiam ter benefícios por ter um contador? A função do contador em uma entidade do terceiro setor com ênfase na religião, poderia ser benéfico esse profissional contador? Então, você pode fazer algumas perguntinhas aí para você.
A Larissa e a Isabela estão fazendo juntas, então. Maria, você está fazendo com quem? Alguém está fazendo com a Maria Dias? Eu não Boa vi noite, Elaine. Eu estou fazendo Oi, com a Maria. Franciele. Maria, então tá lindo. Então o seu já tá lá em cima. Foi Isso. ótimo. Eu não respondi Alguém aquela ficou hora porque sem? você mudou de assunto. Não, mas deu certo então, é porque eu fiquei preocupada se eu não te ajudasse. Não, estou com ela. Obrigada. Por nada. Então, gente, vocês viram? Eu falei o de todos vocês. Quem quiser depois assiste a gravação de novo, tá? É só anotar lá, você pode fazer uma pergunta, duas perguntas, três perguntas, lembrando que você vai responder essas perguntas nos resultados, tá certo? Mas, por exemplo, a banca pode te perguntar: Isabela, qual seria, então, essa importância desse contador na entidade religiosa? Ele te pergunta isso no TCC-1. O que você vai falar? Faremos algumas pesquisas a mais nos artigos para o TCC-2, e eu poderei te responder com a maior segurança. Mas, em si, nos trabalhos que eu já li, foi verificado que até nas igrejas precisa-se de um profissional contador, pois é um setor, faz parte do terceiro setor, que não busca impostos, não sei o quê, e aí você vai poder desenvolver um pouquinho a resposta para a banca, mas lembra que os resultados da sua pergunta não vai vir agora. Beleza? Então, quem não tem problema, faça o seu problema. Pensa? Quem não tem problema, coloque o problema no seu trabalho, tá certo? A perguntinha do seu pro. E aí, hoje tinha ficado para nós fazermos os resultados esperados. Já falei para vocês de recursos, que também faltava, que você vai escolher tabela, quadro ou texto corrido. E a parte que ficou faltando foi resultados esperados. O que é o resultado esperado? O nome já fala. O que você espera encontrar depois de fazer o seu trabalho? Então, vamos dar um exemplo. Se seu objetivo é analisar a importância do contador em uma unidade religiosa, uma entidade religiosa, que faz parte do terceiro setor, o que você espera? Você espera verificar que o contador é um profissional de extrema importância no terceiro setor, assim como na entidade religiosa, pois a entrada de dinheiro por fiéis é de tal forma, e a administração daquele dinheiro deve ser feita de tal jeito. Então, você vai discorrer sobre o que você espera encontrar no seu trabalho, certo? Então, os resultados esperados é você que escreve, não precisa de citação, só que não pode ser na primeira pessoa, você não pode colocar, eu espero encontrar, não. Espera-se verificar que, vamos lá, espera-se verificar que, vou pegar um outro título aqui, espera-se verificar que o impacto do Simples Nacional seja mais benéfico do que prejudicial para uma pequena empresa, e que é uma ferramenta muito importante, e aí você vai colocar o que você espera encontrar no seu trabalho. Por isso resultados esperados. Até agora vocês não colocaram nada que era de vocês. Agora vocês vão colocar o que é de vocês. Mas não pode ser em primeira pessoa. Certinho? Sempre em terceira pessoa. Então, verifica se, espera se, levanta-se, ou então, será verificado, espera-se encontrar a verificação. Então, sempre em terceira pessoa. Tudo bem? Todos entenderam sobre essa parte? Alguma dúvida? Então, hoje nós falamos de problema, de recursos, resultados esperados e fechamos a parte principal do TCC, do TCC-1. Agora é com vocês, agora é a escrita com vocês. Hoje é dia 17. Lembrando que vocês terão que postar no dia 21 o referencial teórico, no dia 28 a introdução e no dia 4 de junho o trabalho inteiro.
Então, nós teremos aí 2 semanas ainda antes da postagem final de vocês, certo? Aula que vem, que é do dia 24, eu vou falar um pouquinho com vocês. Não, vou fazer assim. Aula do dia 24, a gente vai combinar de ser plantão de dúvida. Quem tiver dúvida, entra e eu verifico a parte que vocês tiverem, as dúvidas, o principal. Quem não tiver dúvida, não precisa de entrar. Dia 31, a gente já combina para eu mostrar para vocês sobre as apresentações. Aí eu já vou ensinar a fazer slide, montar slide e como vocês devem se comportar, certo? As referências bibliográficas, como eu falei na aula passada, vocês vão seguir esse documento aqui, ó. Tá aqui junto com o manual, ó. Referências bibliográficas. Então, por exemplo, você vai fazer uma referência de livro. Ah, essa aqui é de artigo. É só seguir o modelinho que está aqui na norma da BNT. Ah, não, mas é um artigo de uma matéria de jornal. Está aqui. Folha de São Paulo. Ah, não, mas é um livro. Está aqui. Ah, não, mas é um trabalho apresentado num congresso. Está aqui. Certo? Então, todas as normas estão aqui no manual de vocês. Essa parte da referência, vocês precisam de seguir o documento, tá? Porque lembra, sempre é nome do autor, nome do título do trabalho, nome, aí vai vir editora, vai vir a cidade de edição, vai vir ano, vai vir página. Eu posso passar com vocês, mas essa parte vocês têm que seguir o manual, porque senão vocês não vão conseguir fazer as referências certinhas. Tudo bem? Nós precisamos que vocês sigam o manual para colocar nas normas da BNT. Dependendo do artigo que você baixou, vamos dar um exemplo aqui, ó. Google Acadêmico. Aí, você colocou entidade religiosa no terceiro setor. Baixou aqui os artigos, vocês estão vendo? Tá vendo essas aspas pequenininhas que estão aqui? Quando você clicar nela, ela já aparece aqui, ó. Citação sem ser na norma da BNT, e quando aparece NBR, ela já tá aqui, ó. Do jeito que tá certinho para você colocar. Certo? Ó. Ah, eu usei um livro, professora. Clica aqui. Tá aqui, NBR 6023, e tá aqui como fazer a referência do livro. Pode ser mais fácil para vocês, né? Se você ainda tiver o artigo que você buscou. Ai, Vesora, mas eu não sabia disso antes. Copia o nome do artigo, joga ele aqui no Google. Na hora que você jogou, clica aqui, que vai vir a referência dele bonitinha para você. Tá? É só jogar o título completo, que ele vai achar o artigo. Na hora que ele achar o artigo, você clica na aspasinhas, que vai achar o título. Vocês viram tanto que é facinho? Agora, se não tiver completa, vocês podem fazer. Eu não sabia, não. Essa aqui é uma dica. Vai ajudar bastante. Essa é uma dica da dica, que primeiro eu espero o aluno tentar fazer, para ensinar ela só depois, para ver se está nas normas. Porque senão você nunca aprende. Então, hoje já é dia de ensinar. Certo? Alguma dúvida, gente? Sobre todos os tópicos? Finalizamos? Então, semana que vem é plantão. Quem quiser entrar e mostrar o trabalho para mim, para eu ver estrutura e etc., vocês podem entrar. Na outra semana, a apresentação. Diga, Let's. Não, na verdade, eu só ia, talvez assim, é porque na minha concepção parece melhor. Talvez a dos meninos, não sei, né? Se for em consenso. Enfim, não seria mais interessante a próxima aula você já passar os slides para quem quiser já ir adiantando e na próxima aula na frente fazer o plantão, não? Porque eu acho que os slides talvez vai dar dúvida aí pro pessoal, sei lá. Deixa eu te contar maior. Como que funciona aí, Elaine?
Vou te contar. Se eu passar o slide aqui, vai ter gente que não terminou a parte do dia 27 e vai começar a pesquisar o que colocar no slide e nem sabe se foi aprovado. Isso é assim, 50% das turmas. Mas, olha só, como vocês vão entregar dia 4, na outra semana é dia de prova, e vocês entregam a versão final aqui, a gente ainda tem mais umas 4 aulas. Então, se tiver dúvida, eu ainda consigo ver seu slide e consigo ainda vocês apresentarem para mim antes da banca. Entendeu? E já para a versão do dia 27, você já precisa de ter escrito quase tudo do trabalho. Então, vai ter gente que ainda vai ter dúvida aqui dia 24, entendeu? Não, entendi sim. É mais por isso. Agora, sim, tem muita gente que já está finalizando. Até dia 27 já vai estar finalizado. Mas dia 24 pode ter alguma dúvida, né? Quanto à estrutura e tal. Aí a gente faz dessa forma, porque vai ficar mais fácil para que quase todo mundo tenha terminado para eu poder ensinar slide. Senão tem gente que deixa de terminar o TCC e vai mexer com slide e depois não passa. Isso acontece muito, tá bom? Então, semana que vem, Elaine, eu espero vocês nessa parte de dúvidas. Diga, Franci. ainda sobre a referência, a gente queria perguntar para a Pode senhora. perguntar. Porque às vezes a gente consegue um artigo que está num site de uma faculdade, vamos dizer assim, alguma faculdade do interior de Santa Catarina. Pode ser utilizado ele? Pode. Vou te dar um Não está exemplo aqui. dentro do Google Acadêmico, às vezes. Não está dentro? Eu não entendi, Franci. Teve Não uma está vez que a gente não dentro? acreditou. Não. Mas é artigo ou é TCC? Tem uns que é artigo e outros TCC. Porque pode ser uma notícia. Vamos dar um exemplo. Covid, UFRJ. Então, a UFRJ liberou um programa aqui que está falando que a UFRJ pode fechar a qualquer momento e são eles que pesquisam sobre a vacina. Você achou isso aqui. Então, isso aqui é uma notícia, não é um artigo, não é nada, é uma notícia. Mas como é uma instituição de ensino, então você pode colocar o FRJ, ponto, vírgula, e citar 2021, entendeu? Se for só uma notícia. Se for um artigo publicado por ela, vai ser a referência normal de artigo. Mesma coisa do Google Acadêmico, só que ela não vai ter aquelas aspas bonitinhas, tá vendo? Porque não é acadêmico para te ajudar. Aí você tem que achar o autor, você vai ter que achar quem é, você vai ter que achar, por exemplo, é do Rio de Janeiro, a gente já sabe, porque é o FRJ. Mas você vai ter que achar o ano que foi publicada. Se tiver todas as informações que você precisa, não tem problema, pode usar. Entendeu? Assim, não, tem muito TCC que a gente achou, assim, em sites de faculdade, sabe? Agora, Em universidade. TCC tem a norma certinha dele. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. É monografia. Aqui, ó. Parte de uma monografia. Romano Giovanni, o nome. Imagem de tal. Onde que foi achado? História de dois jovens. Um pedacinho da monografia. Monografia que você achou em e-mail eletrônico. Política, no dicionário, nananana. Ah, não, mas eu achei que foi uma monografia no todo. Cadê? Aqui. Monografia no todo. Coogan, André, tal, enciclopédia de tal coisa, Estadão. Então, tem tudo aqui, tá? Como fazer. É só você seguir o passo a passo dessa NBR. Certo? Aí, se você tiver dúvida, você pergunta, que eu tiro a foto de alguma e mando lá no grupo para vocês. Sempre perguntem lá no grupo, que às vezes a dúvida da Franciele é a dúvida da Rosângela, e aí vai. Se vocês precisarem, tira foto e coloca que eu vou ajudando vocês. Então, é isso, meninos.
Caso vocês tenham mais dúvida, vocês perguntem lá. Semana que vem, então, eu estou no plantão de dúvida, na outra são apresentações, para dar tempo de vocês finalizarem e já postar para mim até dia 27. Ok? 27 é daqui 10 dias, hein? Não acha que está longe demais, não. Então, ó, boa noite. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica comigo. Quem já entendeu tudo, vai com Deus, dorme com Deus. E tá acabando, gente. Login. Só vai faltar um semestre para vocês, viu? Ó. Beijo, beijo. Boa noite. Amanhã eu posto a aula para vocês.